Boa tarde, gente. Nossa aula hoje de História no grupo 8, a cidadania no passado. A cidadania percorreu um longo caminho para se consolidar. Suas características dependiam do contexto histórico e cultural de cada período e lugar em que ela ocorria. Então, para que a cidadania acontecesse, ela tinha características diferentes no lugar e no tempo em que ela aconteceu. Vamos falar um pouquinho do Brasil, tá? A gente já falou da cidadania na Inglaterra, com a Revolução Industrial, na França, com a Revolução Francesa. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Brasil. Como aconteceu, foi ocorrendo a cidadania e aos poucos ela foi se consolidando no nosso país. Período colonial, quando o Brasil foi descoberto, foi entre 1530 e 1822, tá? Nessa época, nada de cidadania. Por quê? Porque antes da Revolução Francesa, gente, nem se conhecia o conceito de cidadania, tá? Foi com a Revolução Francesa em 1789 que as pessoas começaram a se sentir iguais, a ter direitos iguais, tá? Começou na França, influenciando outros lugares depois. A França foi a pioneira, onde começou tudo. Depois, outros lugares começaram a criar coragem também e lutar pelos seus direitos de cidadão. Além disso, o modelo de colonização aqui no Brasil, imposto por Portugal, não permitia que a noção de cidadania se desenvolvesse. Por quê? Porque aqui era uma monarquia, era um rei que governava. Então, ele era absolutista, era ele que comandava e os súditos obedeciam. Quem eram os súditos? Eram todos aqueles que eram submissos às ordens do rei. Então, tinham que obedecer às ordens do rei. Então, como poderia haver cidadania se o rei não dava abertura, né? Outros dois fatores importantes também que impediram o desenvolvimento da cidadania no Brasil: o analfabetismo, desculpe, e a escravidão. Pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever, e nessa época havia escravidão, a sociedade era escravista, tá? Então as pessoas, especialmente os africanos e os seus descendentes, eram obrigados a trabalhar sem direito de receber nada em troca. Então as pessoas não sabiam ler e escrever, e os poucos que vinham de fora para cá escravizados trabalhavam, tá? Principalmente os negros africanos, sem ganhar nada em troca. Os escravizados eram tratados como propriedade do senhor, não tendo direito à liberdade nem à integridade física. Pelo contrário, trabalhavam longas jornadas e nos mais diversos serviços, sem receber nada em troca. Se a eles não era dado acesso aos direitos e às condições básicas de vida e saúde, tampouco lhes era permitido o direito de votar ou reivindicar direitos, né? Então, se eles já trabalhavam sem ganhar nada, eles não tinham direito nem de votar, nem de exigir direitos. Os senhores de escravos, por outro lado, eram livres, votavam e podiam ser votados, participando assim da política da época. Porém, não podemos considerá-los cidadãos. Por quê? Porque eles não praticavam a cidadania. Que a noção básica da cidadania, gente, é a igualdade de todos perante a lei. Então, esse povo, eles não praticavam a cidadania. Câmaras municipais. Você sabia que no período colonial já havia câmaras municipais? Elas eram espaços destinados a tratar de assuntos de interesse das vilas e cidades coloniais. Assuntos como a limpeza da cidade eram colocados em discussão, porém nem todos os cidadãos podiam participar das conversas, somente os proprietários de terra. Além disso, embora tivessem certa autonomia para decidir sobre assuntos da localidade, a coroa portuguesa, ou seja, o rei que comandava, era quem direcionava as regras que regiam os principais assuntos da colônia, e as câmaras deveriam obedecê-las. Essa imagem aí é da Prefeitura Municipal e da Câmara dos Vereadores de Purificação, em Santo Amaro, no estado da Bahia. O prédio abrigou a antiga Casa da Câmara e cadeia pública e foi construído em 1769, ainda durante o período colonial. Período imperial.
A independência do Brasil, em 1822, alterou pouco, viu, gente, o cenário brasileiro em relação à cidadania. O Brasil ficou independente, a gente já estudou isso. Nesse processo, os proprietários de terra, que eram os grupos de maior condição financeira, ou seja, os mais ricos naquela época, firmaram acordos com Dom Pedro, com a coroa portuguesa e com a Inglaterra. Em 1824, o governo brasileiro proclamou uma Constituição que regulava os direitos políticos e o direito ao voto a determinados grupos, embora tenha instituído um sistema no qual o rei Dom Pedro I tinha o direito de intervir, ou seja, moderar em todos os outros setores do governo. Esse poder era chamado de poder governador, ou seja, as pessoas tinham alguns direitos políticos, votava tudo, mas quem ainda mandava era o imperador, ele tinha poder moderador. Ou seja, não mudou muito da época da monarquia, né, gente? Então era ele que intervia nas leis, intervia em tudo. Saiba mais: o voto não era para todos. A Constituição de 1824 somente autorizou a votar e serem votados os homens com 25 anos ou mais de idade que possuíssem renda mínima de 100 mil réis. Mulheres e escravos não votavam, então tinham que ser homens com 25 anos ou mais e uma renda mínima de 100 mil réis. Proclamação da República. A proclamação da República alterou a forma de governo no Brasil, colocando fim à monarquia e iniciando um governo republicano. Por ter se baseado nos ideais da Revolução Francesa, o governo brasileiro deveria ter adotado uma prática no qual os cidadãos brasileiros pudessem exercer os seus direitos e a cidadania plenamente. Então, como a República aqui era baseada na Revolução Francesa, era a obrigação do governo que os cidadãos tivessem seus direitos garantidos e tivessem a cidadania plena. Porém, embora naquele momento a escravidão já tivesse sido abolida, os costumes políticos não sofreram grandes transformações, continuando o poder de decidir nas mãos dos grandes proprietários de terras, determinados coronéis. Então, gente, quando a República foi proclamada, era para ter um governante, um presidente, e as pessoas tivessem o direito de lutar por seus direitos, mas não mudou. Por quê? Porque os coronéis continuaram governando, tá? A Constituição Republicana de 1891 instituiu os poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, a partir de 1891, com a nova Constituição, que surgirão aqui no Brasil, os poderes executivo, legislativo e judiciário. Junto com ela e com esses três poderes veio o direito ao voto, excluindo a necessidade de se ter renda para votar. Então, nessa época, já não precisava mais ter 100 mil réis para votar. Porém, ainda nessa época, analfabetos não podiam votar, mulheres também ainda não, escravos não, soldados e membros de ordens religiosas, tipo padre, pastores, também não podiam votar, tá? Então continuava o direito restrito aos homens, né? Sempre. Em razão dessas restrições impostas, a primeira eleição para presidente da República no Brasil, ocorrida em 1894, contou com o voto de apenas 2,2% da população. Então a gente põe aí, gente, de 100%, só 2% votaram, tá? Coronelismo e o voto. No período estudado, embora algumas pessoas tivessem adquirido o direito de votar, o sistema eleitoral continuou dominado pelos grandes proprietários de terra, que tinham sob seu controle a população local e, graças a esse poder, elegiam seus candidatos por meio do chamado voto de cabresto. Por que ele tinha esse nome? Porque o eleitor não tinha liberdade de votar em quem ele queria. Ele era obrigado a votar naquele candidato que obrigava ele a votar ele. Por exemplo, naquela época o voto não era secreto, todo mundo sabia em quem eles estavam votando e os eleitores votavam na frente do coronel. Portanto, eram obrigados a votar nos candidatos indicados ou apoiados por ele, pois se o desagradassem, podiam sofrer consequências. Olha só que absurdo. Isso ocorria porque o proprietário de terras era a principal autoridade da região,
Por meio dele, podia-se arrumar emprego ou uma carta de apresentação, uma vaga em uma escola, assistência médica ou remédios. Havia, sim, uma relação de dependência da população em relação aos coronéis, pois era necessário contar com a bondade destes para se conseguir algo que se necessitava. Então, as pessoas eram obrigadas a votar neles. Por quê? Porque se precisasse de um emprego, de uma vaga na escola, médico, remédios, era ele que ajeitava, dava um jeitinho. Aí é uma charge que ironiza as formas de pressão e o controle de votos sofrido pelos eleitores, como o voto de cabresto. Bom, pessoal, agora é a hora das atividades. Vocês vão fazer os exercícios de aplicação da página 136, exercício, exercícios da página 137 e os exercícios 3 e 4 da página 138, tá?